Só quem trouxe a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, se você puder, abra a sua Bíblia em Provérbios 18. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que sai da sua boca. Na verdade, deveria sair mais. Sai muito pouco, mas deveria sair mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, mas não somente fé no ambiente do culto, mas não somente fé quando a gente precisa de Deus, e a gente precisa dele em todo o tempo, mas existem pessoas que acham que não precisam. Então elas agem com as suas próprias mãos, tomam os seus próprios caminhos, fazem as suas próprias escolhas e não incluem o Senhor na sua vida, no seu dia a dia. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre fé. E eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração de uma forma muito especial. Você achou aí? Provérbios de Salomão, capítulo 18, verso 21. Antes da gente ler esse texto tão especial, eu gostaria de dar o tema dessa mensagem para você. E esse tema falou comigo essa semana, durante toda essa semana. Eu e a minha esposa entramos numa jornada de fé essa semana. E aí o Senhor vem falando comigo sobre fé, o tempo todo falando sobre fé. Ela me animando para algo que nós queremos conquistar, e nós vamos conquistar em nome de Jesus. E a minha fé e a minha razão, uma luta, e eu comecei a olhar para mim e dizer: rapaz, mas tu não é pastor? Tu não é o cara que fala lá no púlpito para as pessoas ter fé? Cadê a tua fé? E aí Deus foi falando, ministrando ao meu coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre palavras de fé precisam ser ditas. Consegue falar para essa pessoa que está do seu lado? Diga para ele aí. O problema é que a gente entra no ambiente de culto, aqui a nossa fé é ativada, ela toma um Red Bull na veia, ela toma um tônico, e aí quando a gente sai da igreja, muitos pedem a sua fé no car park, irmãos, é uma loucura isso. Ou quando chegam no ponto de ônibus, e aí está chovendo e tal, e ele pede a fé dele ali no ponto de ônibus na chuva, irmãos. E aí fica molhado, sem fé, vai embora na chuva, molhado e sem fé, depois de um culto. É possível um negócio desse? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, verso 21. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, aos nossos pastores, a esse time pastoral aqui que senta na frente. Todos os cultos, ora por nós, nós também oramos por eles. Somos uma família pastoral nessa casa. Aos nossos pastores, ao nosso pastor Paulo, pastora Marta, a minha esposa, gratidão. E a todos vocês, igreja, que mesmo talvez depois de um dia de trabalho vieram para ouvir uma palavra, crendo que a sua fé será ativada. E eu creio que isso vai acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá para Provérbios? Provérbios 18, verso 21. Que isso, temos lá o Eterno aí, Pedro? Você está nervoso hoje, hein? Eu estou vendo tudo. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você pode ler comigo no contar de 3? 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe, nós quando começamos a caminhar com o Senhor, o nosso linguajar muda. O nosso linguajar, ele começa a ser um crentez, um linguajar crentez. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente sai de um lugar ruim para um lugar melhor. A gente sai de palavras torpes para palavras de fé, para palavras corretas, né? Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Eu cresci num ambiente em que eu falava palavrão. E falar palavrão para mim era como caminhar aqui nessa linha. Eu falava, né, dava bom dia, era um palavrão. Né? Eu ia comer, quando eu ia falar que a comida era muito boa, eu falava um palavrão. Quando eu gostava de algo, eu falava palavrão. Quando eu ia no estádio de futebol, torcer pro meu time ganhava, fazia um gol, eu falava um palavrão. E hoje, graças a Deus, esse hábito ruim foi cortado da minha vida,
né? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ô crente, você não pode falar palavrão não, sabia disso? É tão ruim, na verdade, quando você está num ambiente onde só tem crentes, onde só tem pessoas que creem no Senhor, e aí a pessoa vai e solta um palavrão, né? A gente tem participado desse movimento tão especial que é o Legendários, e tantas pessoas novas têm se achegado ao Senhor através dessa ferramenta, porque é uma ferramenta evangelística, é uma ferramenta que Deus deu, né? É uma visão maravilhosa, e tem tanta gente, tantos homens que estão conhecendo ao Senhor, começando a frequentar o ambiente de fé, o ambiente de culto, e é engraçado que quando a pessoa é nova na fé, a gente não pode crucificar as pessoas, na verdade, e quando, às vezes no pequeno grupo, o pequeno grupo é um ambiente tão gostoso, e as pessoas se convertem. Graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm se convertido nos nossos pequenos grupos. Isso quer dizer que a igreja saiu das quatro paredes e está avançando para o mundo, né? Ganhando almas. E eu me lembro que a gente estava no Legendário lá e estava conversando. E aí o rapaz, aconteceu algo, um testemunho que ele estava contando para mim. Ele ficou tão feliz, e ele soltou um palavrão assim. Aí eu falei, ô irmão, você faz parte do nosso time. Você não fala mais essas coisas. Ele, pastor do céu, pensa num negócio difícil. Parar de falar isso. Pastor, eu tenho 45 anos. Fazem 45 anos que eu escuto palavrão na minha casa. Eu falei, eu também participei desse ambiente, eu sei como que é. Mas eu tenho certeza que Deus vai tocar você e você vai começar a soltar palavras de fé a partir de hoje. E aí ele falou assim, pastor, você não ora por mim não? E a gente lá no meio do mato, no meio daquela montanha. Eu pus a mão nele, ele falou assim, não pastor, bota a mão na minha cabeça, porque está aqui o negócio. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e ele falou, Deus, me cura desses palavrão e tal e tal. E aí esses dias ele me mandou uma mensagem, e ele falou assim, pastor, você acredita numa coisa? Ele falou assim, a melhor pessoa que poderia me dar um feedback, me deu um feedback. Eu falei, quem foi? Seu pastor aí? Ele falou assim, não. Eu falei, quem foi ele? Pastor, a minha esposa. Minha esposa falou para mim assim, quando a gente, e eles conquistaram algo que é uma bênção para todos, né? Quando conquista algo grande, e ele falou assim, que a minha esposa falou assim, quando a gente conquistou e você não soltou um palavrão, eu falei, esse homem está mudado mesmo. E quando a gente estava, pastor, indo caminhar, eu ficava declarando, é meu, em nome de Jesus, Deus já me deu. E eu comecei a liberar palavras de fé. E ele falou, pastor, de fato, eu troquei as minhas palavras ruins por palavras de fé. Então, nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida. Você vai trocar palavras ruins por palavras de fé. E como que a gente faz isso? A primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, você tem que parar de declarar o que você não quer que aconteça. O problema é que a gente anda em fé, a gente faz coisas em fé, mas na hora da gente falar em fé, a gente não consegue. É como eu disse, a gente participa de um culto maravilhoso como esse, onde a presença de Deus é palpável, a gente está aqui em torno da palavra, e quando a gente sai ali do car park, por causa de um carro, por causa de um acontecimento, entrando no ônibus, quantas vezes eu saí aqui da igreja, fui para o ponto de ônibus, e aí na hora de entrar no ônibus, irmãos, treta dentro do ônibus, várias vezes, e eu pagando língua, porque quando eu chegava no ônibus, eu via a filha dos outros chorando, gritando, esperneando, chorando, falava, minha filha nunca vai fazer isso e tal. E a treta no ônibus era por causa da minha filha, porque minha filha estava gritando, e a mulher estava cansada do trabalho, e ela falou, ai, cala essa criança! E eu quase voei na mulher, porque não era filho dela, é filho meu. Como é que ela fala assim com meu filho? E eu falei, gente, que bagunça. E aí eu fui parar para ver. Cara, eu acabei de sair de um culto, né? Lógico que eu não voei na mulher, eu orei por ela. Eu não falei, não saiu uma palavra da minha boca, mas eu pensei, né? E Jesus, ele subiu a régua, né? Ele falou que quando só da gente pensar, a gente já pecou, né? Então ali mesmo eu já pedi perdão para Deus. E a gente faz isso todos os dias. Vamos falar a verdade aqui hoje, irmãos? Vamos falar sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia? Porque é muito bom a gente ser crentez, é muito bom a gente falar glória a Deus e aleluia, mas tem momentos na nossa vida que na nossa mente não sai o crentez não, irmãos. E se a nossa mente não está curada, por mais que a gente não fale,
tem pessoas que a personalidade dela domina ela. Então, porque a personalidade dela, ela é fleumática, ela é contida, ela fica caladinha, mas, irmão, ela já matou uns 30 na cabeça dela. E não adianta ser calado, porque em alguém você vai descontar. E quando chega em casa, desconta em quem? Muitas vezes nos filhos, muitas vezes nas esposas. Quando chega no trabalho, se for patrão, é pior ainda, porque daí desconta no funcionário. Se você tem um patrão assim, não dá muita, não mexe muito não, senão vai dar na cara, né? Então a gente precisa fazer o quê? Parar de declarar o que a gente não quer que aconteça. Quando a gente se depara com situações e, por exemplo, você quer comprar uma casa, você quer adquirir uma casa, e aí você diz, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou conseguir essa casa? É impossível. Pronto, você já declarou que você não quer que aconteça. Você está sentindo algo no seu corpo, você já te dá uma doença, você não quer que aconteça. Ontem aqui na igreja eu estava trabalhando aqui com o Pedro aqui, e aí eu estava caminhando normal, daqui a pouco aí eu comecei a andar torto, e fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas andando todo, falei, não acredito, isso deve ser nervo ciático, já me dei dor no ciático sem saber se era ciático. A gente é capaz de declarar sobre nós aquilo que a gente não quer que aconteça. Você liga para os seus parentes no Brasil, e aí eles falam, estou com dor não sei na onde, você fala, tem que olhar isso aí, pode ser um câncer. Irmãos, a gente está declarando o que a gente não quer que aconteça. Vocês estão comigo aqui hoje? Então a gente precisa começar a declarar palavras de fé, irmãos. Estou doendo, vou tomar um paracetamol ali, daqui a pouco essa dor vai passar, acabou, não é nada. A criança começou a ter notas ruins na escola e tal, é uma pequena desatenção, daqui a pouco ela vai estar bem, ela vai pegar notas boas, ela vai melhorar, você começa a declarar o ambiente de fé que você precisa ver. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, para de declarar aquilo que você não quer que aconteça. Veja como Deus é perfeito. Nós somos imagem e semelhança dele. E quando ele quer que algo aconteça, ele declara. Irmão, vocês lembram? No início, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e disse Deus. A Bíblia fala que Deus pensou. Ele olhou para a terra sem forma, vazia, escura. Ele fez assim. Foi isso que Deus fez? Não, ele declarou. Nós somos imagem e semelhança dele, nós precisamos começar a declarar aquilo que nós queremos que aconteça. O texto diz que a morte, mas também a vida, estão no poder da língua, estão no poder da declaração. Veja, a fé vem mas a vida vem quando eu declaro. A vida vem quando eu declaro, a casa vem quando eu declaro, o carro vem quando eu declaro, o aumento vem quando eu declaro, o documento vem quando eu declaro, a saúde vem quando eu declaro, os meus filhos vão bem na escola quando eu declaro, a minha casa é abençoada quando eu declaro, a minha igreja é abençoada quando eu declaro. Então declare aquilo que você quer que aconteça, é por fé, não é por vista. Muitas vezes nós somos parados por situações. E até sobre os nossos amigos, a gente é tentado nos ambientes onde nós não somos expostos. Que é isso, pastor? Eu vou te dar um exemplo. A gente está num ambiente maravilhoso de exposição, um culto, onde você vê muita gente te vê. Só que a gente gosta dos grupos menores, é por isso que a igreja se dá bem nos grupos pequenos. E aí você sai de um ambiente como esse, porém você está vivendo uma situação que você precisa de resolver. E aí às vezes você vai para um grupo menor, e aquele grupo, normalmente, ele massageia as suas dores. O que é isso? A gente caminha com pessoas que pegam a nossa fé, embolam num plastiquinho, coloca dentro do bolso e esquece que a gente vive por fé. E em ambientes menores, a gente tem atitudes que nós não deveríamos ter. Falamos mal. Talvez você não fala. Mas eu acho que todo mundo tem língua, todo mundo tem boca, todo mundo fala. E tem muita gente que fala o que pensa. E falar o que pensa, muitas vezes pode ser um problema.
Porque nem todo tempo você está pensando em Deus e você está pensando em fé. E em ambientes que você se sente seguro, você começa a declarar palavras que não declaram a tua fé. E aí, quando você está num ambiente de fé, você é corrigido. Como eu disse, eu e a minha esposa vamos conquistar algo. E aí ela disse, amor, eu creio nisso. É pela fé. O nosso documento foi pelo dinheiro? Não foi. Foi por fé. E eu estava assim, né? Ela, o nosso documento foi por quê? Foi por dinheiro? Não, amor, foi por fé. Eu fui levantando. Amor, o nosso carro foi como? Foi por dinheiro? Não, foi por fé. E eu fui melhorando. E ela foi declarando e eu fui melhorando. Sabe, eu saí de uma conversa com a minha esposa cheio de fé. O problema é que a gente caminha com pessoas que não são cheias de fé. E a gente sai como dessas conversas? A gente chega em pé e a gente vai embora. Parece que a gente está recebendo uma caixa dessa nas nossas costas. E a gente vai embora declarando, poxa, mas é verdade, né? O mundo está tão mal. Nossa, é verdade, né? Muito crime, né? Esses dias eu fiz questão de postar algo no meu Instagram. Eu postei lá, aqui não tem... Eu postei uns vídeos de Londres, né? Eu falei, aqui não tem Lula, aqui não tem STF, aqui não tem Tigrinho, aqui não tem isso, não tem aquilo. E aí os crentes, o povo veio nos comentários, eu achei um máximo, irmãos. Aí os que têm falta de fé, mas aqui tem crime com faca. Mas aqui tem um imposto que não sei o quê. Mas aqui você trabalha, você não vê o dinheiro, tá aqui. Aí tem uma outra que falou assim, não vejo a hora de comprar a minha passagem e ir embora. Eu falei, vai na paz, vai na fé, seja feliz, em nome de Jesus. Vai embora mesmo. Eu não entendo, irmãos. A gente está num país maravilhoso, de primeiro mundo, e tem gente que não se dá bem. Vai falar que você não sabia que aqui era frio, bonitinho. Vai falar que você foi atraído pelas praias de Londres. Londres não tem praia. Tem o Rio Thames. Que é maravilhoso, é o passeio que eu mais amo aqui na Inglaterra, é ir ali na Tower Bridge, sentar, tomar um café e sentir aquela brisa gelada. É o passeio que eu mais amo, irmãos, a minha esposa sabe disso. Tem dia que eu corto a volta ao mundo para passar na Tower Bridge, e ela pensa que eu errei o caminho, é porque eu quero passar lá de baixo de novo. Sabe por quê? Porque eu declarei por fé que eu estaria nesse lugar. E hoje eu estou pisando na terra da minha promessa. O problema é que você anda com 10 espias. E aí vocês vão espiar a terra. Chega lá, tem 8 que falam assim, eu não vou pegar. Olha o tamanho dos gigantes. E tem 2 que estão vendo, olha o tamanho das frutas, olha o tamanho das frutas, olha o tanto que nós vamos comer, tem abundância, tem gigante? Tem, mas nós vamos derrubar esses gigantes e nós vamos desfrutar da terra prometida. Tem alguém aqui que vai desfrutar da terra prometida? Então você precisa declarar, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, mas a vida vem quando eu declaro. Então declare palavras de vida. A segunda coisa que você precisa fazer, para de falar o que você sente. Os seus sentimentos importam. Fala para a pessoa que está do seu lado, seu sentimento importa. Eles só não podem te dominar. Gente que é dominada por sentimento, mas não é dominada pela fé que ele professa. Gente que é dominada pelo medo. Irmãos, veja que loucura. A Bíblia é recheada de pessoas que estiveram diante de situações e tiveram medo. Olha Pedro. Os discípulos saem no barco e aí vem uma tempestade e aí daqui a pouco vem Jesus andando sobre as águas, irmãos. Olha a visão. Jesus andando sobre as águas. E está ali os discípulos. Obrigado. Obrigado, príncipe. Rapaz, esse fone é caro, não pode pisar nele não. E aí está lá os discípulos no barco, aterrorizados, e vem Jesus andando sobre as águas e tal. Daqui a pouco os discípulos falam assim, meu Deus, eu estou com medo, é um fantasma. E aí Pedro dá uma olhadinha melhor e fala, Jesus? Se é o Senhor mesmo, manda aí que eu vou. Olha a fé de Pedro, irmãos.
Parece brincadeira, mas é a Bíblia é perfeita, ela é recheada de gente que teve coragem diante de situações que outros tiveram medo. Quando a gente foi comprar o nosso carro, aí vai passar naquele troço de checa até a sua cueca, com perdão da palavra, checa tudo, até os seus antecedentes, né? E checa. E aí, eu lembro que eu ficava olhando pro é chinês, né, mano? Lá, né? Chinês, né? Ficava olhando pro chinês e eu falava assim, rapaz, você já deu certo, meu irmão. Aí já deu certo. Se ele perguntar, tem dinheiro? Não tem não, mas já deu certo. Já deu certo, pode passar que já deu certo, irmãos. Declarando. Daí a pouco ele passou, deu certo. Eu falei, claro que deu certo. É claro que deu certo. E não foi uma, não, foi 2 vezes. Sabe, a gente precisa começar a declarar aquilo que a gente quer viver, irmãos. Eu declaro que não vai precisar de 2026, ainda em 2025, por fé você vai pisar na sua casa nova, por fé você vai comprar o seu carro novo, por fé você vai conquistar isso que você tanto deseja. Se é um documento, declare por fé, não importa a sua situação, declare por fé, porque Ele é digno, Ele é poderoso para cumprir. Não é teologia da prosperidade, é a teologia da fé. Eu creio, por isso eu declaro, palavras de fé precisam ser ditas. Então os seus sentimentos, eles são muito importantes. A gente sente medo, a gente sente, veja Davi diante de Golias. Sabe? E a coisa mais legal, irmãos, é que a fé, ela não ignora a situação do momento, mas ela crê numa promessa que foi liberada. Veja Davi chega, ele vai levar um lanche ali para os seus irmãos, e está o exército do Deus vivo, do Deus poderoso, o exército mais poderoso, o exército de Israel, diante de Golias, um homem. Ah, pastor, mas, né, come on, né? Olha o tamanho do cara, todo mundo que passava, ele passava o cerol, ele arrebentava. E aí vem um menino, o jovem Davi, naquele ambiente, ele fica indignado, por quê? Não importa o tamanho do seu problema, você tem que olhar para esse problema e dizer assim, esse problema não sabe com quem que ele está mexendo. Ele está mexendo com o Senhor dos Exércitos, não é comigo, eu sou filho do Deus poderoso, e sabe de uma coisa? Eu vou contra esse problema no nome de Jesus. E no nome de Jesus, irmão, a depressão tem que ir embora. No nome de Jesus, os inimigos cairão. No nome de Jesus, a doença tem que se dobrar. No nome de Jesus, o diabo tem que reconhecer que Ele é o Deus das nossas vidas. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Esse problema vai ter que se dobrar. Irmãos, o meu maior exemplo de fé faleceu há poucos anos. E a minha avó, ela tinha um modus operandi que era uma coisa fora do comum. Quando ela se deparava com um problema dos outros, porque normalmente o nosso problema, a gente tem menos fé para resolver do que o problema dos outros. Estou falando alguma besteira aqui, alguma mentira? Normalmente, quando alguém pede oração, a gente levanta 3 da manhã, se for, eu vou orar por esse irmão. Mas quando é para nós, a gente dorme, irmãos. Olha que loucura. Hein, intercessoras? Nossas intercessoras não dormem, não. Nossas intercessoras são violentas. Quando é para as pessoas, a gente faz multirão de oração. Quando é para as pessoas, a gente faz o que tem que ser feito, a gente jejua, irmãos. Você já percebeu que é muito mais fácil fazer jejum coletivo do que jejum individual? Porque está todo mundo envolvido. E aí a gente é até capaz de dizer, e aí, como é que tá? Forte aí no jejum? E quando é você,
Você está lá fazendo jejum, quase caindo, as pernas tremendo, limpando os banheiros. Eu lembro que eu fiz 7 dias de jejum, foi o meu máximo. Consegui fazer 7 dias, trabalhando, irmãos. Me lembro que no 6º dia, eu caminhava, parecia uma tartaruga, devagarzinho, e estava mal. Aí fui trabalhar, limpando uma casa, aí entrei no banheiro, e eu tinha a velha mania de misturar produto. E aí misturei o que não podia misturar. Quando eu joguei lá, deixei o negócio trabalhando lá por mim, saí. Quando eu voltei, bati, caí para trás. Eu sozinho na casa, eu mesmo levantei depois, não sei como, o sangue de Jesus estava lá para me cobrir, porque se acontece algo pior, ninguém ia ver. Nessa época eu trabalhava sozinho, limpando as casas. Época boa, glória a Deus, vencemos. E aí, levantei, eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá, e aí eu levantei e falei, Jesus Cristo, eu percebi o que eu tinha feito, dei uma sentada, dei uma acalmada, e aí voltei, limpei, trabalhei e tal. E aí, um irmão me ligou, foi na época que o nosso pastor estava fazendo 40 dias de jejum, aí um irmão me ligou, falou, e aí pastor, como é que tá? Tá tudo bem e tal? Falei, tá bom demais, tinha acabado de cair, tá bom demais filho, tá bom demais, estamos aqui, firme e forte, 7º dia. E aí ele falou, pastor, tá difícil demais. Irmãos, eu me enchi de fé, orei pelo irmão, falei, vamos embora, vamos junto. E para mim, eu desliguei o telefone, eu sentei no ônibus, eu falei, Senhor da glória, me ajuda. Para os outros a gente é maravilhoso para declarar fé, mas para nós, irmãos, a gente encontra uma dificuldade fora do comum. Parece que existe um muro entre nós, a nossa fé e aquilo que a gente quer conquistar. Irmãos, mas eu vim aqui para dizer, vai ser igual Jericó. Jericó não foi só voltas. No final, o que tinha que acontecer? Tinha que gritar, tinha que declarar. Irmãos, eu vim aqui para declarar que chegou a sua 7ª volta. Chegou o momento em que você vai, por fé, declarar aquilo que você já vê como a sua promessa. Eu vim aqui como um profeta. Se você crê em profecia, eu declaro que não vai esperar 2026 para aquilo que Deus prometeu acontecer na tua vida. Eu declaro agora de Deus, eu declaro o agora de Deus, eu declaro o sim e o amém de Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre você. Palavras de fé precisam ser ditas. Tem alguém aqui para levantar a sua mão e liberar uma palavra de fé nesse ambiente? Libera a palavra de fé. Se é saúde que você precisa, declara saúde. Se é uma palavra de Deus que você precisa, declara hoje. É o dia em que Deus marcou para falar comigo e eu recebo essa palavra. Vamos, igreja. Ative a sua fé nessa noite. Vocês lembram de Elias? Elias está lá no ribeiro, e aí daqui a pouco, porque Deus falava tete a tete com aquele homem de fé, ele libera uma palavra que não ia haver mais água, não ia haver mais chuva, e daqui a pouco aquele lugar se torna um lugar seco, um lugar que as pessoas começam a passar necessidade, e Deus manda ele para uma cidade, encontrar com uma viúva, chega lá na cidade, porque ele falou que não havia mais chuva, o negócio estava pegando lá, e aí ele chega com fome, com sede, e aí ele fala para a mulher, vai lá e faz um bolo para mim. E aí aquela mulher, ela diz, vocês conhecem o texto? Vocês lembram do texto? Aquela mulher diz, eu estou aqui pegando uns gravetos, céus, vida, azar, estou aqui pegando uns gravetos aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e você vem pedir a minha comida, só tem para mim. E aí ela declara o que ela não podia ter declarado. Vocês lembram do texto? Ela declara assim, eu e o meu filho, nós comeremos e morreremos. Irmãos, com a oportunidade na frente dela, a gente é capaz de fazer isso. A gente vê uma oportunidade na nossa frente. Eu não sei você, mas eu já passei várias vezes por uma concessionária de um carro dos sonhos assim. Eu chegava na porta, eu falava, mas nem documento eu tenho, como é que eu vou fazer assim? Eu fico imaginando,
Deus lá no céu pensando, aonde foi que eu errei com esse menino? Porque acho que ele não lê a Bíblia. Quantas vezes eu passava por algumas casas e ao invés de eu declarar, um dia uma casa dessa será minha, eu passava e olhava, faltava fazer assim, irmãos, ó. E eu fico imaginando Deus olhando para a gente, irmãos. Deus olhando para a gente. A oportunidade na nossa frente para a gente declarar palavras de fé. E sabe o que a gente está dizendo? É a terceira coisa. Para de duvidar do seu Deus. Você sabia que tem crente que duvida de Deus? É que Deus não age com dúvida. Deus age pela fé. Mas tem gente que tem a oportunidade. E ela é capaz de duvidar do Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, Ele criou os céus e a terra para você desfrutar. Será que esse documento Ele não é capaz de dar? Ele criou os céus e a terra. Será que você é um problema grande para Ele resolver? Irmãos, você não é um problema, você é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dEle aqui nessa Inglaterra. É para as pessoas, para os ingleses olhar para um prédio desse e falar assim, rapaz, deve ser uma igreja inglesa aí, tá? E quando eles entrar aqui, a gente está falando tudo tupi-guarani, os brasileiros tudo gritando. Os brasileiros é dono desse prédio. Sim, porque Deus nos trouxe aqui para conquistar no nome dEle. É para, sabe, você chegar em lugares e o cara falar assim, deve ser um francês, deve ser um alemão, deve ser um poliglota, deve ser um dinamarquês. E aí, quando eles vão te perguntar, mas da onde que você é? Aí você fala, I'm from Brazil. Irmãos, é a parte que eu mais gosto. Eu tenho vergonha de fazer, mas é a parte que eu mais gosto. Os caras perguntam meu nome. Aí eles vocês gostam de ver os outros passando vontade. Aí eu chego no lugar, os caras, pull. E eu, Paul McCartney. E aí, às vezes, eles não viram a nacionalidade ainda, eles falam assim, you're British? No, I'm Brazilian. Eu sou brasileiro, irmãos. Sabe, não tem nada melhor do que você manifestar a glória de Deus. Porque lugares onde o ambiente não é de fé, só de você falar quem você é, a fé entra em ação. E muitos às vezes me perguntam, mas por que você é tão animado assim para você falar que você é brasileiro? Eu falo, porque eu sou filho de Deus, I am a son of God. Irmãos, não tem nada melhor do que você poder chegar e declarar que você é filho de Deus. E que por fé você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você alcançar. Eu vim aqui para ativar a sua fé nessa noite. Para dizer para você que o impossível, sim, ele vai acontecer. Sabe por que não acontece? Porque a gente não declara. E palavras de fé precisam ser ditas. O problema é que a gente guarda a fé só para nós. Somos crentes 007. A gente guarda a fé só para a gente. E aí, a sulamita, a viúva lá, a mulher de Sarepta, ela está lá. E aí ela tem a oportunidade, na frente do profeta, ela diz, eu e o meu filho nós comeremos e morreremos. E aí, Deus faz um milagre maravilhoso, vocês lembram? Ele fala assim, pode fazer o bolo, porque não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, e não falta, e ela começa a comer, e todo mundo come, e não falta, mas a alegria passou, tudo, o milagre todo aconteceu, e as palavras que ela não queria que acontecesse, ela liberou, e ela disse, eu e o meu filho comeremos e morreremos. Ela não disse que comeriam muito, né? Com um pouquinho ela acabou comendo muito. Comeu muito, mas depois a criança morreu, irmãos. E aí ela viveu um milagre extraordinário ali e tal. E aí a sorte dela é que o profeta ainda estava lá na cidade. Irmãos, a nossa sorte é que Jesus ainda está conosco. Ele não nos desampara. Ele sabe que a gente duvida muito. Ele sabe que a gente é cheio de medo. Ele sabe que falta muitas vezes em nós a fé. A fé, às vezes, em nós, ela está tão
tão baixinha, tão mirrada, tão medrosa. A gente às vezes não declara, mas Ele está sempre lá. E quando você se levanta por fé e declara: Deus, eu preciso de um milagre, eu creio na Tua palavra. E aí aquela mulher vai até o profeta, e o profeta ora pela criança, e a criança ressuscita, e mais um milagre acontece. A gente vive milagres, a gente vive de milagre em milagres, mas parece que a gente esquece, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você já esqueceu o milagre que Deus fez na tua vida? Um milagre que Deus fez na tua vida é de cair o queixo, irmãos. Esses dias apareceu no meu Instagram um cara que foi porteiro da escola que eu estudei, quando eu era um molequinho, 9 anos. E ele apareceu no meu Instagram e ele falou assim: rapaz, olha o que Deus fez na tua vida, tu tá na Inglaterra. E eu lembro que aquele dia foi um dia ruim. Sabe quando é o dia péssimo? Porque tem o dia ruim, né? Mas aquele dia foi um dia péssimo. Ruim do ruim, do ruim, do ruim, do ruim. E eu cabisbaixo e tal, e daqui a pouco ele abriu o Instagram, e daqui a pouco ele: rapaz, você lembra de mim? Eu falei: como é que eu vou lembrar, irmão? Não, rapaz, eu era porteiro lá da escola, então eu falei: vou lembrar, como que eu vou lembrar? Ele: pois eu lembro, você jogava bola, você jogava bem e tal. Eu falei: esse moleque um dia vai ser jogador. Rapaz, o moleque virou pastor, tá na Inglaterra. E aí eu olhei para dentro de mim, eu falei: é verdade, gente, eu sou pastor, eu estou na Inglaterra, as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida, as pessoas estão vendo, mas eu não estou vendo. Abra os seus olhos e veja aquilo que Deus já fez na sua vida. E sabe de uma coisa? Você vai começar a agradecer. Você vai começar a agradecer. E quem agradece, irmão, o coração enche de gratidão. E você começa a liberar fé sobre as pessoas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Diga comigo: palavras de fé precisam ser ditas. Lembre-se disso: a fé vem pelo ouvir, mas a vida vem quando eu declaro. Lembre-se disso. Para de declarar aquilo que você não quer que aconteça. Para de falar aquilo que você sente, mesmo que você esteja se sentindo mal. Os seus sentimentos são importantes, mas você não pode deixar os seus sentimentos te dominar. E a terceira coisa: para de duvidar. O teu Deus é grande, irmãos. A gente tem que fazer igual as crianças da salinha, começar a cantar aquelas músicas: meu Deus é um Deus grandão, sabe? Começar a declarar palavras de fé. Você consegue por um breve momento fechar os seus olhos e pela fé, irmãos, fazer um exercício hoje, pela fé. Feche os seus olhos para você enxergar a tua promessa. Feche os teus olhos para você enxergar a tua cura. Senhor, eu declaro que 2025 ainda é um ano de milagres. 2025 ainda é um ano de viver propósitos. Pai, nós declaramos por fé, nós já vemos o nosso pastor Paulo correndo por esta igreja. Pai, nós declaramos por fé que nós já vemos o nosso segundo prédio próprio cheio, com vários cultos, cabendo mais de 3.000 pessoas, lotadas, Senhor, adorando ao Teu nome. Nós vimos a igreja hispana aqui fazendo 2, 3 cultos. Pai, nós declaramos que os nossos irmãos aqui, todos documentados, nós já vemos por fé, cada irmão aqui com seu carro próprio, com a sua casa própria, com um pequeno grupo grande na sua casa. Pai, nós declaramos por fé, Senhor, não pelaquilo que nós vemos, mas Pai, também eu declaro por fé, que tem gente que entrou aqui pedindo apenas uma coisa: Senhor, salva a minha alma, muda a minha história. Nós, por fé, já vemos a vitória do nosso irmão. Gente que está aqui pedindo um milagre para um familiar,
clamando por saúde. Gente que está aqui dizendo: Senhor, tira esse medo de mim, tira esse medo de mim, tira essa angústia de mim. Gente que está aqui, Senhor, com dívida até o pescoço e só te pedindo uma coisa: Senhor, abre uma porta para eu pagar essa dívida. Eu já vejo pela fé. Ah, Senhor, mas eu também eu já me vejo pela fé em Maldivas. Ah, Deus, eu já me vejo lá naquelas praias de areia branquinha. Oh, Deus, eu já me vejo viajando de avião. Ah, Deus, eu já me vejo, Senhor, eu já me vejo. Mas também eu me vejo, Senhor, declarando a Tua palavra e as pessoas se convertendo. Eu também me vejo, Senhor, orando pelos enfermos e eles sendo curados. Eu também me vejo, Senhor. Eu me vejo as pessoas me ligando e pedindo uma oração. Ora, pastor, para que a porta seja aberta. Eu orando e a porta se abrindo. Eu não sei se você tem fé para se ver, mas eu tenho fé para te ver. Eu já vejo você pisando na terra da sua promessa. Vamos, banda, vamos encher esse ambiente com a fé.